Olá, meu nome é Márnio. Hoje estou como coordenador do Núcleo de Educação Permanente do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento do nosso Complexo Estadual de Saúde da Penha, né? Quero agradecer à queridíssima Kelly por aceitar esse convite, esse desafio, né, para falarmos de um tema de suma importância para a nossa comunidade. O objetivo hoje é entender melhor o papel do profissional da saúde no atendimento a essas mulheres vítimas de violência e discutir desafios e melhores práticas, né, dessa área. Márnio, querido, muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada em fazer parte desse novo momento, que é a divulgação de informações através das nossas conversas, que possam atingir sempre cada vez mais pessoas, para que possamos aumentar a nossa rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Eu sou Kelly, coordeno o Serviço Social do Hospital Estadual Getúlio Vargas e também da UPA Penha, né, que consiste no Complexo Estadual de Saúde da Penha. Por favor, podemos discorrer o tempo que for necessário e fico à vontade à disposição para suas observações. Eu que agradeço, muito obrigado novamente, Kelly. E para começarmos, né, você pode nos contar um pouco sobre a trajetória, sua trajetória profissional e como você chegou, né, a atuar na área de atendimento a mulheres vítimas de violência. Eu acho que isso é muito importante, né, e eu quero te parabenizar ser tão ativa nesse, né, nesse quesito, né, tão ativa nesse atendimento a essas mulheres vítimas de violência no nosso complexo. Ô, Márnia, muito obrigada pela sua colocação. Sinto-me lisonjeada. É um carinho, né? Um afago ao nosso coração. Eu estou há 25 anos no Hospital Getúlio Vargas, inicialmente como plantonista, né, de serviço social, na emergência, e depois fui passando por outros setores e aprimorando o meu fazer profissional, até o ponto que cheguei à coordenação do serviço já há alguns anos. E por ter iniciado minha trajetória profissional na grande emergência, isso já aproxima a gente dessas questões que são colocadas na sociedade, né? E a violência é uma delas. Lamentavelmente, digo lamentavelmente em decorrência da natureza do agravo, né? A violência se coloca como um cenário muito gritante, muito latente, e por estar inserido, né, o serviço social no contexto de um hospital de grande emergência, a aproximação foi natural. Não tinha como não ter esse tipo de atendimento. E para a gente é muito caro, né, o nosso atendimento a essas mulheres, e porque nos torna pessoas que possam garantir os fluxos, né, e fortalecer essa rede de enfrentamento. Kelly, e eu acredito que nesses atendimentos vocês enfrentam vários desafios, né? Até por se tratar de uma família, se tratar de uma mulher que foi violentada. E aí, quais os principais desafios que vocês encontram nesses atendimentos? Então, nós temos desafios de ambas as partes, né? Naquilo que tange ao profissional de saúde, principalmente os profissionais reconhecerem o que é uma violência. Né? Tem coisas que ficam muito subentendidas. Então, a gente tem isso como um desafio. E uma outra questão é a falta de informação. Mesmo que a gente pense, estamos em 2024, temos a tecnologia a nosso favor, sim, mas ainda encontramos a falta de informação na vida dessas mulheres. E com isso, elas acabam chegando na nossa unidade de uma forma muito sofrida e muito destruída no seu contexto maior como pessoa. Você falou um ponto importante, a falta de informação. Eu acho que é uma das dificuldades que vocês enfrentam muito, né, nesses atendimentos. E qual a dificuldade comum, né, como estigma ou falta de recursos que você gostaria de pontuar nesses atendimentos? Então, acho que o que move o mundo é a comunicação. E o que a gente percebe é que essas mulheres, em alguns atendimentos, elas não conseguem verbalizar o que elas sofreram de imediato. E aí pontuam situações que possam não ter existido, mas que elas trazem como suas verdades. Mas por que isso? Pela dificuldade de enfrentar o que é a violência, de se reconhecer enquanto mulher violentada. E aí o top 1 da violência que não é descrita é a queda no banheiro. Em geral, elas dizem que sofreram quedas, escorregaram, bateram com o rosto, bateram na quina,
de um mobiliário. E só depois, com o nosso atendimento em curso, eu digo enquanto instituição, é que nós conseguimos, ganhando a confiança delas, desmembrar, né, todo esse momento, e aí elas nos passam de verdade o que teria acontecido. Isso é desafiador, até porque quando essas mulheres chegam, né, buscam o atendimento, é com medo, é com aquele sentimento de culpa, e isso é muito desafiador até para a equipe, né? Sim, como um todo. O medo é uma das situações que fazem com que essa mulher se tranque na informação. Né? O medo de continuar o dia seguinte sem ter aquilo que ela julgava até então um amparo. Mas é o medo de não ter com quem contar. Embora ela não consiga se reconhecer nesse ambiente, né, tóxico, que é violenta, mas ela ainda tem esse medo. E aí, como ela tem o medo, ela não consegue verbalizar o que de fato aconteceu, e é onde surge a situação da queda no banheiro. Sim. E é aí, Kelly, que entra as estratégias, né, que vocês Sim, utilizam de atendimento sim, lá sim, dentro da por certo, por unidade. certo. E aí, qual assim, a estratégia que você utiliza, você que eu falo enquanto instituição, Uhum. enquanto a instituição utiliza, para ter um atendimento de sucesso dessas mulheres lá dentro da unidade? Acho que o ponto principal é ela conseguir enxergar em nós a confiança. Né? Confiança é tudo, Elas principalmente nesse quesito, né? Exato, elas conseguem perceber que os nossos atendimentos são sigilosos. E eles se dão num ambiente que garante a ela a segurança de falar o que está vivenciando, porque a gente está falando de dores, né? Está falando de situações que às vezes arrastam de muito tempo. E de repente ela se vê tão agredida, tão machucada, que ela precisa buscar um socorro. Nesse momento, ela já não consegue mais ficar dentro das suas paredes, do seu domicílio. E ela é obrigada a buscar recursos. E o hospital de emergência, ele é a última porta que a vulnerabilidade bate. Muitas vezes essa mulher já passou por outras políticas públicas, mas não foi identificado ou ela não conseguiu expressar, né? Porque o que a gente falou há pouco, a comunicação, a dificuldade da comunicação, pelo medo muitas das vezes. Então ela chega num hospital de emergência. E ali já é o ápice de toda a situação vivenciada, né? É a parte mais difícil para ela. Então, se ela não tiver confiança nos profissionais que estão ali acolhendo ela, ela não vai conseguir falar dessa dor, desse momento que ela está sentindo, e não vai conseguir pensar estratégias e alternativas de enfrentar e como sair desse ciclo tão danoso para ela nesse momento. Então, acho que confiança é a nossa marca para essas mulheres. E para isso, Kelly, tem todo um planejamento, uma organização de atendimento, né? Quanto à equipe médica, multiprofissional, Sim, sim, digamos sim. assim. E quais são, né, as etapas principais que você utiliza para ter esse atendimento? Ela chega na porta do Getúlio, muitas das vezes, como você falou, sinalizando que foi queda do banheiro. E aí essa frase é da maioria, né, digamos, de 10 atendimentos, 7 chegam com essa frase. Cabe muito do profissional, da sensibilidade daquele profissional em entender que aquela mulher, ela busca o atendimento, mas é mais um atendimento de socorro, né? Muitas das vezes a dor maior é a dor espiritual, né? É aquela sensação de culpa, Sim. a sensação de medo. E isso nos preocupa muito, porque até aquela mulher sentir confiança na equipe, naquele Uhum. atendimento, né, é todo um processo. E para ter para que esse atendimento seja um sucesso, com certeza vocês devem ter algum planejamento, algum Sim. segredo que eu... Não vou dizer que é um segredo, né? Mas é uma tratativa que a gente já vem há algum tempo fortalecendo, né? A gente precisa do engajamento da equipe. Né? Se a equipe Sim. não entender que todos ali fazem parte do processo, a gente não vai lograr êxito. Então, desde o acolhimento, que é feito na porta, né, até todas as outras fases do atendimento, porque a gente tem a classificação de risco, né? A gente tem a parte que é documental, que é feita, né, a abertura do registro do atendimento, né, a sala de trauma, se for uma mulher que já está muito machucada, né? Nós temos também um atendimento clínico,
feito em equipe, né, com médico, serviço social, psicologia, enfermagem, para poder acolher essa mulher num espaço reservado, né, numa sala acolhedora que nós temos na unidade, que já é justamente para esse atendimento, para fazer com que a mulher se sinta em paz, né, porque nesse ambiente não tem ninguém gritando, porque às vezes é o grito da dor, né, de alguém que está chegando, de um politrauma, não tem ninguém tecendo nenhum comentário que para ela seja mais uma dor. Muito pelo contrário, a gente está garantindo um ambiente respeitoso a essa mulher, né, em que ela se sente confiante em poder falar das suas dores internas. O médico está atendendo, o olho no olho, é o respeito à pessoa, né, um cuidado centrado na pessoa. Isso faz muita diferença. É um ambiente em que ela pode chorar, sim, porque ela é humana, ela pode chorar. Ela pode ser acolhida desde a sua dor física até a sua dor emocional, porque nós estamos ali preparados para isso. Esse espaço acolhedor, ele faz muita diferença. E quando a equipe está lá na ponta, reconhece, às vezes é só o olhar da mulher fala tudo. Às vezes o olhar da mulher mostra que o agressor está do lado dela. Às vezes o olhar da mulher está gritando em desespero, pedindo ajuda. E os nossos profissionais, eles estão muito enraizados nesse processo, eles já aderiram. A capacitação fez muita diferença para a vida desse atendimento, vamos colocar assim como um todo, né? Então, assim, respeitosamente tratar cada mulher, desde o atendimento da sua dor física até a sua saída, com os potenciais encaminhamentos necessários, fez muita diferença para a nossa instituição. Por isso que é importante o envolvimento de toda a categoria, né? Sim. Desde aquele profissional que atende na portaria, daquele profissional que faz o boletim, abre o boletim, do atendimento médico. O engajamento da equipe como um todo, isso é muito importante e faz toda a diferença. Sim, sim, porque a gente entende que a violência, ela é uma questão multifacetada. A violência não é única, exclusiva a violência, né? Ela vem atravessada por múltiplos fatores. Então, quando a gente entende dessa forma, a gente entende que uma única categoria não tem condições de dar conta dessa realidade sozinha. Então, o serviço social sozinho não vai dar conta da violência. Nós precisamos de todos os outros componentes desses atendimentos. Todas as equipes são importantes. Todas as pessoas da instituição são importantes. Porque estamos lidando com vida. Sim. Nós, né, não é um maquinário, é uma vida. Então a gente precisa ter técnica, mas a gente precisa entender que ali tem uma vida, tem uma pessoa, tem uma história, né? Por mais aquela mulher está sendo violentada, mas em algum momento a história não era essa, né? E essa mulher, ela é o amor da vida de alguém. Ela tem um pai, uma mãe, um filho. Ela tem um amigo muito querido, então ela é o amor da vida de alguém. Sim. Então é com esse respeito que a gente tem que tratar, principalmente, porque ela é uma pessoa vítima. Sim. Kelly, e outra coisa assim, até que eu me preocupo, porque quando essa mulher é agredida, né? Muitas das vezes, quando ela busca o atendimento, não foi a primeira vez que ela foi agredida. Exato. Até porque existem os tipos de violência, Sim. né? De repente, falou alto com ela, de repente pegou o celular dela, porque tem esses tipos de violência. Sim. Né? E o tempo de atendimento dessa mulher, tem um protocolo institucional, tem algum protocolo que norteia também esses profissionais? Sim, sim, sim. Nós temos, e aí eu abro aqui um parênteses, né, Márcio, pela a questão da possibilidade da gente estar o tempo todo voltado para a questão da educação permanente. E aí te agradeço aqui publicamente pelo apoio à questão, pela parceria com o Serviço Social, porque a gente só consegue avançar nesse mundo através da educação. Esse é o meu entendimento. Então, se a gente não fortalecer as nossas equipes com treinamento, com capacitação, a gente não vai conseguir dar conta das realidades. A gente está vendo um agravamento das questões sociais postas na sociedade, e se a gente não tiver o tempo todo refazendo, né, a nossa atividade profissional, a gente vai sucumbir.
Então, a gente tem que estar sempre melhorando o nosso fazer profissional. Isso só é possível através da educação permanente. E aí o NEP é o nosso braço mais forte para dar conta dessa realidade, porque o que acontece? Os tempos mudaram. Então, com isso vieram agravos. Então, antigamente, acredito que muitas pessoas ouviram dos seus avós: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Quantas vezes a gente não ouviu um vizinho gritando, uma vizinha gritando, né? Um parente nosso. E hoje a gente não enxerga dessa forma. A gente hoje pensa que na briga de marido e mulher a gente salva a mulher. Né? Então, para que chegue nesse tempo, a gente precisa reconhecer que as coisas mudaram. E a gente precisa reconhecer que a frente de engajamento para a vida da mulher, para a manutenção da vida dessa mulher, ela merece um olhar ampliado. Então, os nossos profissionais precisam saber o que é violência. Precisam saber reconhecer as violências, né, as tipologias de violência, violência física, psicológica, sexual, moral, patrimonial. Porque muitas vezes essa mulher pode chegar dizendo que foi muito xingada pelo marido e eu queria só alguém para falar. Tem alguém que pode me ouvir? Às vezes a marca dela não é física, mas ela está trazendo embutido naquela frase dela ali uma dor de muito tempo. E sim, nós temos que saber reconhecer quais são os tipos de violência para que a gente possa, da melhor forma possível, encaminhar as necessidades dessa mulher. E aí a gente só vai conseguir que as nossas equipes tenham os reconhecimentos necessários para o primeiro atendimento através da capacitação. Porque faz parte, né, também da missão da instituição, oferece as possibilidades de melhoria do fazer profissional e o profissional, por sua vez, tem que estar aberto e disposto a ampliar a sua fonte de conhecimento. Isso é muito importante, esse ponto, capacitação, né? O objetivo, Kelly, dessas capacitações é sensibilizar mesmo o profissional, Sim. Porque muitos dos profissionais, eu sou enfermeiro, né? Já trabalhei na ponta e muitas das vezes eu me vi ali algo mais mecânico, quero dar resultado, quero passar meu plantão, Sim. Quero agilizar, Sim. Porém, com essas capacitações, eu me sensibilizo bastante, porque eu aprendo muito. Sim, né? É verdade. Eu aprendo muito. Na verdade, é uma troca de conhecimento. Sim, e a gente também aproxima as equipes quando a gente faz os nossos treinamentos, né? Claro. Nós pudemos ter a oportunidade agora, nos últimos meses, de fazer os treinamentos das equipes, né? Fizemos das equipes do Getúlio dia e noite. Usamos a sala de simulação realística para oportunizar metodologias ativas. Né? Criamos toda a ambiência da grande emergência para o atendimento e foi muito potente. Nós tivemos a participação dos médicos, né, do trauma, os cirurgiões, né, a equipe de enfermagem aderiu bastante, né, a equipe multi como um todo. E as categorias que são nossas parceiras do dia a dia, né? Que são os administrativos que fazem o registro do atendimento quando essa pessoa chega, a equipe de higiene, a equipe de maqueiros, são todos membros de uma mesma equipe. Então, nós fizemos esse treinamento no Getúlio e na UPA Penha nós fizemos também diurno e noturno, fizemos o nosso varal do conhecimento, postei situações para eles de violência e pedi que eles discorressem sobre a sua forma de fazer profissional a partir daquele caso contado. E foi muito positivo o feedback das equipes, todos gostaram desse movimento. Então, isso fala a favor de que a gente mantenha os nossos ciclos de treinamento e capacitação com as nossas equipes, porque as pessoas se sentem também enxergadas, valorizadas, alguém quis ouvir o que eu posso fazer. Isso foi bastante pontual para a gente, né? O profissional, ele é profissional, mas ele é uma pessoa também, né? E a pessoa se sentir valorada no seu melhor potencial de resolução técnica é valioso. Então, a gente também se sentiu bastante contemplado com essa oportunidade. Sim, e a nossa unidade, ela é uma potência, né? De verdade. Então, essa mulher, ela chega, ela busca o atendimento. Esse atendimento é em quantos minutos? Então, nós temos um protocolo instituído pela Secretaria de Estado de atendimento de 10 minutos, protocolo laranja, para as violências, né? E aí é muito importante a gente entender que os 10 minutos, eles não estão falando de brevidade para um atendimento feito a qualquer forma. Muito pelo contrário, ele fala de um atendimento pontual que otimiza
todo o Sim, processo, para que a gente possa de verdade acolher essa mulher em toda a situação que ela está vivenciando. Vai desde a questão física, né, porque nós não sabemos como ela está por dentro quando ela chega, a questão do que está lá fora. O agressor está lá fora? Não sei, a gente vai saber quando a gente conversar. Então, seguir fluxos, seguir protocolos é uma medida necessária e que é muito solicitado das equipes para que a gente possa ofertar qualidade, né? Se eu não tiver fluxo, se eu não tiver protocolo bem estabelecido, eu não consigo ofertar qualidade no meu atendimento. ótimo. E também, Kelly, assim, não sei se você tem alguns indicadores que você utiliza para avaliar o sucesso desses atendimentos, que isso é bom a gente ter números, né, para Sim, avaliar, né? Eu aprendi com o meu diretor conversar com os números. Os números falam muito. exatamente. A gente só consegue reconhecer a nossa população, seja ela a população em qualquer frente, se a gente conhecer os dados, né? A gente não pode só trabalhar o empírico, a gente precisa ter os dados para analisar e para planejar, né? Então, nós temos indicadores institucionais, né, que falam sobre esses acolhimentos às pessoas vítimas de violência. E nós temos o SINAM, né? O SINAM é um documento muito importante dentro do sistema de notificação de agravos. E é um documento que ele serve como um marcador epidemiológico, né? Eu consigo, através do SINAM, enxergar muitas necessidades da nossa população. Eu consigo normatizar o meu atendimento através dos dados do SINAM. E aí a gente precisa sempre falar sobre o SINAM. Todas as instituições precisam falar sobre o SINAM, porque é um documento riquíssimo, embora ele tenha muitos campos de preenchimento, mas de fácil preenchimento, entendo eu, e que a gente precisa ensinar aos nossos a fazerem de forma correta, porque dali eu vou extrair informações importantes. Quando eu conheço o dado, eu consigo pensar em lutar por políticas públicas. Eu consigo enxergar situações pontuais que necessitam de um olhar mais ampliado no que tange ao poder público. Então, o SINAM ele é importante, as pessoas precisam valorizar o SINAM, precisam preencher corretamente o SINAM. Ele é um campo bem descritivo e a gente precisa aprender a tratar o SINAM como uma ferramenta de trabalho potente. E aí, quando a gente fala de SINAM, eu acho que algumas coisas precisam ser ditas. O SINAM não é um documento de exclusividade a ser preenchido pelo serviço social. Ele também pode ser preenchido pelo serviço social, mas qualquer profissional de saúde que atender uma situação em que identifique negligência, violência e outros agravos, ele pode e deve preencher o SINAM, porque vai ser encaminhado para o núcleo de vigilância hospitalar e depois passa a seguir para o município para a continuidade das tratativas documentais que fazem parte do processo de saúde. Então, a gente precisa que as categorias se apropriem desse fazer profissional também. E dentro do SINAM tem uma situação que me chama muita atenção e que eu faço muita questão que a equipe esteja muito atenta, que é o quesito raça-cor. Esse marcador ele fala muito de questões que a gente pode, para a sociedade, fazer tratativas que melhorem a vida como um todo, né? E quando você pergunta para a pessoa, né, qual a sua cor, isso é de um valor estimado. A pessoa precisa de se identificar na sociedade, ela precisa se mostrar como ela se enxerga, né? E a gente precisa dessa informação. Não pode ser o simples olhar do profissional, porque a pessoa pode se encontrar e se enxergar de uma outra raça. E está tudo bem, é a forma como ela se vê no mundo. Isso tem que ser respeitado. Então, acho que esse quesito raça-cor é um quesito que poucas pessoas dão a atenção que ele merece, mas é um quesito riquíssimo para que a gente possa pensar em políticas públicas para alguns segmentos da nossa sociedade. E é muito importante a gente dar atenção a esse dado.
É uma ferramenta poderosa, né? Sim, sim. Se a gente valorizar todos os documentos que nós temos, nós extraímos sucesso de muitas situações. Sim, claro. Kelly, você me contando, né, essas estratégias, essas ferramentas utilizadas, né, me veio aqui uma curiosidade, Eita. né? É, queria ver com você se você pode compartilhar, né, algum atendimento de sucesso, que ocorreu mesmo ali dentro da nossa Uhum. unidade, que conseguimos ali salvar a vida da mulher, salvar a vida da família, porque muitas das vezes não é só da mulher, né, é da Não, é família. isso. Quando a gente fala em mulher, a gente enxerga a família, né? A gente tivemos sim vários casos de sucesso, né? Como você mesmo colocou, o Getúlio Vargas é uma potência, né? É um senhorzinho de 85 anos, mas que tem uma potência muito significativa na rede de saúde do Estado, né? E é de longo tempo. E a gente vê que as melhorias existem a partir dos nossos engajamentos, a todos esses enfrentamentos necessários, né? Eu tenho, assim, dois casos que me foram muito marcantes, de famílias mesmo, né? Que nós recebemos na unidade, que são dores muito intensas, né? Nós tivemos um caso de uma mulher que encontrava-se em cárcere privado, dentro de uma comunidade violenta, na zona norte do Rio de Janeiro. Ela tinha 2 filhos, pessoas com necessidades especiais, que ficavam nesse mesmo território que ela, nesse mesmo espaço físico, né, domiciliar que ela, e um marido violento, um marido agressor, um marido opressor. E ela, durante muito tempo, vivenciou, né, esse cenário da violência, infelizmente. Até o dia que ela consegue criar estratégias próprias para fazer com que esse marido não mais fosse um marido agressor e que ela conseguisse sair desse cenário violento em que ela estava imersa. E em algum momento ela consegue contar com o apoio de sua vizinha. E ela sai dessa casa, deste território violento da comunidade onde ela residia, e ela caminha da comunidade em que ela estava até a nossa unidade de saúde. E é um caminho muito considerável você pensar em uma mulher empurrando uma cadeira de rodas e com a outra mão trazendo um filho que Meu andava com Deus. dificuldade. E ela seguiu um trajeto longo desta comunidade até a nossa unidade, num final de semana, à noite. E ela entra na UPA Penha com esta fala que eu contei agora. E então ela foi acolhida pela equipe em virtude da gravidade da situação, né, de vulnerabilidade que ela estava imersa. Ela foi encaminhada com os filhos para o hospital. Foi feita a internação social dessa mulher e desses filhos. Você, te cortando um pouco, você acha que essa internação social foi a virada de sucesso para esse atendimento? Foi porque o que acontece? À noite, o que funciona? Delegacia ou hospital, né? A delegacia em si não consegue ofertar a ela, naquele pronto imediato que ela precisava, algum tipo de atendimento, porque os equipamentos que fazem esses acolhimentos, ele não conseguiria fazer o encaminhamento naquele tempo. O hospital é 24 horas, né? Então, nós conseguimos fazer com que ela fosse acolhida, né? Para que ela pudesse ter uma dignidade na vida. E quando nós fizemos o atendimento e fizemos todas as orientações que ela precisava, ela manifestou de imediato o desejo de realizar a ocorrência policial, porque ela não suportava mais aquela ambiência que ela estava, e solicitou que nós pudéssemos deixá-la em algum lugar seguro. E aí a gente foi fazer todos os encaminhamentos necessários. Então, final de semana à noite eu não consigo, né, mobilizar um equipamento para o acolhimento. E aí nós, na segunda-feira pela manhã, nós fizemos a articulação, que a gente tem um afeto muito grande, que é a Patrulha Maria da Penha, né? É um programa muito importante no governo do estado. É um programa que é eficaz, é pontual, sabe? Eu sou muito
fã de carteirinha mesmo da patrulha, e eles nos apoiam integralmente. Nós acionamos a patrulha, eles chegaram com pronto atendimento, isso é uma marca deles, isso é muito considerável. Eles atendem a gente com uma brevidade valorosa. Conversaram com essa senhora, ela foi muito bem acolhida por eles também, junto com a nossa equipe de saúde, porque a gente está falando, né, de uma outra equipe, de uma outra secretaria, mas nós temos uma complementação, uma transferência segura de cuidados também, né? E ela foi com eles fazer a ocorrência policial na DEAM, a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, e depois foi encaminhado para o acolhimento institucional, que é sigiloso. Nós não sabemos aonde fica, nem os patrulheiros sabem aonde fica, mas tudo dentro dos protocolos estabelecidos pela lei no que tange à proteção social. Então, esse caso para a gente foi muito marcante. A nossa equipe de enfermagem foi, assim, brilhante. Eu tenho sempre um carinho muito grande pela equipe de enfermagem, por todos, mas a equipe de enfermagem eu tenho, assim, um respeito e um carinho imenso, porque é a equipe que fica 24 horas do lado do paciente, né? E eles foram extremamente acolhedores, aquela família, sabe? Cuidadosos, entendendo as necessidades daqueles meninos, que são meninos, embora já adultos, mas, né, com um entendimento que não acompanha a sua idade cronológica. Foram respeitosos com aquela mulher, sabe? Desde a UPAPEM até o hospital, a enfermagem foi brilhante no seu fazer profissional, e aqui fica meus parabéns público, o meu agradecimento imenso a essa categoria. E o outro caso foi o caso de uma mulher que chegou para o atendimento sozinha, bem machucada, tinha sido agredida pelo até então companheiro, uma agressão com pauladas, com madeira, então ela estava bastante machucada, e ela levou alguns dias para conseguir sair da casa por conta das dores que ela sentia pelo corpo. Então, quando ela consegue reunir forças, ela foi para um atendimento, e foi não na nossa unidade, um atendimento fora, em outra unidade, em outra UPA, e depois ela acabou indo parar no nosso hospital. E aí ela passou pelo atendimento médico, todo o atendimento necessário, e quando nós fomos como equipe múltipla para atender essa mulher, ela traz, né, as suas dores latentes, não mais tão físicas, mas as suas dores latentes, as dores internas, né? É uma comunidade também violenta na zona norte do Rio. Oferecemos as orientações, como é o nosso protocolo. Ela ouviu e ela disse que não conseguiria aceitar o atendimento porque ela tinha 2 crianças que ficaram na comunidade. E ela não teria como ir para nenhum lugar e deixar os filhos para trás, né? É aquela questão da maternidade, tão valorosa para uma mulher. E então nós fizemos todas as orientações que seriam importantes para ela, que teria a Patrulha Maria da Penha para poder a gente buscar o auxílio para fazer a ocorrência e depois o encaminhamento para o acolhimento institucional. Mas ela também poderia, por meios próprios, se ela quisesse, existem outros equipamentos da assistência social que poderiam também dar conta, também fazem parte do sistema de proteção social. Mas ela disse que não conseguiria, porque ela precisava pensar o que fazer, como buscar saída, uma vez que ela tinha 2 crianças também. E aí fomos pontuando com ela, né, a importância da vida dela para a continuidade dos filhos. E fomos perguntando aonde ela poderia, de repente, ter um suporte. Será que ela teria um apoio comunitário? Alguma vizinha, alguma comadre, uma amiga, algum familiar? E ela tinha uma vizinha bem próxima, que sempre que ela precisava, por exemplo, deixar uma das crianças para ir a médico ou alguma outra questão da vida, ela podia contar com essa pessoa. E aí nós dissemos, então vamos buscar a ajuda da vizinha. Você vai voltar para casa? E ela disse, não tenho como. Se eu voltar para casa, fatalmente me mata. Vou ficar na minha vizinha. E aí a gente conversou muito com ela. E
buscamos estratégias de sobrevivência. E aí o que ela fez? Ela foi aos poucos tirando as coisas da casa quando o homem não estava. Então ela conseguiu, num breve espaço de tempo, tirar documento, algumas roupas e os filhos. Escondeu as roupas e os documentos com a vizinha, pegou os filhos, pegou os pertences e 2 dias depois ela voltou ao hospital pedindo ajuda. Pediu para falar com a assistente social, pedindo ajuda. Ela disse: eu estive aqui há 2 dias, fui atendida, estou melhor, mas eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda, eu não posso morrer, porque eu tenho 2 crianças pequenas para cuidar. Foram as vitaminas dela, né? Sim, e também muito interessante, ela não quis deixar as crianças com a família do pai, né, que era o marido agressor. Então, nós fizemos uma internação social também, acionamos a Patrulha Maria da Penha, e a patrulha foi lá, conversou com ela, e ela chega, essa mulher, com 2 crianças e 6 bolsas de roupas. Foi o que ela conseguiu juntar. E a patrulha conversou com ela também, fez todas as orientações. Ela disse que queria muito mudar a vida dela, que não era essa vida que ela queria nem para ela, nem para os filhos. Então, eles levaram ela, fizeram a ocorrência policial na DEAN e ela foi encaminhada com a família, né, para o acolhimento institucional sigiloso. E aí, isso fala a favor do atendimento que ela recebeu. Sim. Ela foi respeitada enquanto pessoa, ela sentiu segurança e confiança nas nossas palavras. Ela se empoderou a partir da orientação que ela recebeu. E quando ela volta, é de verdade um movimento de resgate da própria autoestima. É um movimento de resgate da própria vida. Então a gente entende que um acolhimento faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Quando você me conta, eu ficaria o dia todo olhando ouvindo suas histórias. Tem muita história. Mas é uma mistura de emoções, né? Sim. Eu me emociono muito com as suas histórias e ao mesmo tempo eu me sinto assim, com orgulho de pertencer a essa família Complexo Estadual de Saúde da Penha. Com certeza. Porque é realmente um atendimento, né, voltado para a humanização, um atendimento humanizado, onde recebe essas mulheres, se preocupam. Exatamente. Porque vocês poderiam muito bem fazer o atendimento e tchau. Não, mas vocês se preocupam com isso. Exatamente. Né? A gente tem que ter técnica, porque somos profissionais, mas nós não podemos esquecer a humanidade nos nossos atendimentos. Né? E aí eu queria, Márcio, deixar aqui também um registro. Né? Todas essas situações que envolvem violência, como a gente já conversou, elas envolvem toda uma equipe. Né? São os nossos parceiros na ponta, né? Que todos fazem parte nessa dinâmica desse processo. Mas a gente também não pode esquecer que cada internação social dessa foi dividida e compartilhada com a direção daquela unidade. Foi autorizado pela direção que a gente atendesse essas mulheres além, né? Foi garantido o direito à vida dessa mulher. Então, eu acho que também a gestão faz muita diferença Sim. na atuação dos profissionais. Né? Quando você tem um gestor que compreende a essência da situação, compreende que a violência é um fato, é uma situação multifacetada. Quando compreende que a gente não esgota o nosso atendimento apenas quando a gente faz a sutura dessa mulher, quando a gente passa uma analgesia. Entende que a gente precisa lutar para garantir a vida dela. Então, quando a gente tem um gestor que tem esse olhar, a gente consegue fazer os desdobramentos que a gente precisa para garantir a vida dessa família, dessa mulher e dessa família. Então, assim, eu desejo muito que todas as instituições tenham gestores que compreendam que todo empenho é válido, porque a gente luta muito para manter a sobrevivência dessas pessoas que sozinhas já não conseguem mais. Como eu disse, nós somos a última porta que a vulnerabilidade social bate. Então, a gente acaba fazendo muito mais do que simplesmente a medida curativa e pontual. Muito pelo contrário. Então, nós somos uma grande potência que vai desde a direção até o recepcionista que está lá na porta
não é isso? O vigilante que está lá na porta. Então, todos nós fazemos parte dessa potência de possibilidades. Kelly, isso é muito importante, esse feedback, esse retorno desses atendimentos, né? Porque estamos falando de mulheres de família, né? Sim. Isso é muito importante, a alta gestão, né, do nosso complexo, se envolver, né, com esses protocolos, com esses atendimentos, né? Graças a Deus, eu sempre falo isso, a nossa direção é uma direção de porta aberta, né? Está ali do lado, Sim. apoiando, Que né? valida os nossos processos. Sim, e Né? acreditam, Sim, né? sim, sim. Kelly, assim, para encerrar, alguma mensagem, né, que você gostaria de compartilhar sobre a importância do trabalho na área, né, de atendimento a essas mulheres vítimas de violência? Sim, a gente tem algumas coisas que a gente precisa também registrar, né? A gente tem que ficar muito atento. E aí não é só no nosso fazer profissional, não. É na nossa casa, é no nosso círculo de amigos, é no nosso espaço religioso. Sim. Fiquem atentos aos sinais que algumas mulheres manifestam. A gente às vezes tem dificuldade de acreditar que, nossa, na minha família tem isso. A gente acha sempre que é só a grama do vizinho que é verde, né? Não, a nossa também é verde. Então a gente precisa atentar para os nossos também. E até ela entender os tipos de violência, porque muitas das vezes ela vive naquela violência por tempo, Sim. né? Não violência física, mas aquela violência psicológica, Sim, né? sim. Que também é uma violência. Também. E ela é muito sutil. E até ela entender, poxa, eu vivo num ambiente violento. Sim. Ali, às vezes, porque para ela a violência é só um tapa, levou um tapa. Isso ainda está no imaginário da sociedade. A violência é apenas aquilo que o corpo, as marcas que o corpo apresenta. Mas não, né? A mulher que é xingada cotidianamente, a mulher que tem os seus pertences subtraídos, a mulher que tem um telefone que é a ferramenta de trabalho, um computador que é a ferramenta de trabalho danificados por um homem, isso é violência. Essa mulher que no meio de outras pessoas esse homem diz, você não serve para nada, essa comida está ruim, você tem que fazer o que eu quero, isso tudo é violência. Né? Sem falar na violência sexual, que é muito grave e que acomete também crianças e adolescentes. Também é importante a gente saber que acontece e que a gente tem que estar muito atento aos sinais que são manifestados nesses atendimentos ou, como eu falei, dentro do nosso círculo de amigos, né? Ou de pessoas próximas do nosso vizinho. Então a gente tem que estar muito atento aos sinais, porque o corpo fala, né? Então, algumas pessoas manifestam com a sua própria corporeidade. Então, a gente tem que ficar muito atento com isso, né? E a gente entender também que, como eu falei, a violência ela é multifacetada porque ela vem numa história, né? Ela tem um trajeto social muito marcado pela questão da opressão, da desigualdade de poder. Então, existe sim a questão da violência de gênero. A gente tem que estar cuidadoso em relação a isso, para que a gente não normalize a violência. Uma mulher ser empurrada numa escada não pode ser considerada uma coisa normal. Uma mulher ser ofendida em público não pode ser considerada uma coisa normal. E alguns homens fazem esse tipo de postura, né? E às vezes a mulher nem entende, ela acha que é assim mesmo, né? Porque ele é bom para mim, né? Ele faz compra de mercado, ele faz carinho quando a gente briga, depois a gente, né, tem toda uma intimidade. É assim mesmo, né? Ele é o pai dos meus filhos, né? É o ruim com ele, pior sem ele. Não, tudo isso é violência. A gente tem que parar para pensar o que faz diferença na vida. Quebrar o ciclo da violência é difícil, mas não é impossível. Então, para isso, a gente tem que entender que conhecimento liberta. Por isso eu disse que a falta de comunicação no mundo atrapalha. Se a gente der conhecimento para essas mulheres, a gente está empoderando essas mulheres de força. A gente precisa sempre falar sobre a nossa rede de apoio familiar e comunitária. As pessoas que estão no nosso entorno
precisam estar sabendo do que está acontecendo. Não é vergonha, não, é ajuda. E compreender que a violência precisa ser combatida é papel de todos nós. Então, a gente, enquanto profissional de saúde, tem uma responsabilidade técnica com os nossos atendimentos, mas nós precisamos levar isso para dentro das nossas casas, para a nossa sociedade. Saber que as pessoas precisam reconhecer quando há uma violência estabelecida. Esse é o desafio, né? É um grande desafio. E quando a gente fala em violência, a violência ela pode se dar também, né, entre homem e mulher, né, que é o casal, né? Mas ela pode acontecer nas relações homoafetivas também. A gente também tem que ter essa atenção, né? Com as pessoas trans, a gente tem que ter essa atenção, né? Com as mulheres trans, a gente tem que ter essa atenção. Então, por isso que é importante. Voltamos na estaca da educação. Sim. Quando a gente vai ofertando conhecimento para o nosso colaborador, para o nosso profissional, a gente está garantindo um atendimento de qualidade. Porque é isso que nós temos para oferecer a essas mulheres. Um atendimento de qualidade, que vai desde a hora que ela chega com a queixa até a hora que ela vai embora. Vai embora. A gente não pode perder esse norte. Acho que essa é a grande diferença da nossa unidade. Nós temos muito orgulho de estar, né, nesse local, porque a gente vê casos imensos de sucesso que atravessam a nossa casa e que só falam a favor daquilo que a gente tem de melhor para oferecer. Tá? Então, acho que a minha mensagem é essa, que nós, enquanto profissionais, tenhamos o olhar cuidadoso, ampliado, garantidor de direitos. É isso. Muito bom, Kelly. Quero reforçar, tá, o meu agradecimento por aceitar o convite. Quero agradecer também ao meu diretor por liberar, né, por nos liberar, Por nos liberar, é. né? Agradecer a Fundação Saúde por conseguir o espaço e estar tão engajada também nesse quesito de Sim. violência contra a mulher, nos quesitos de educação permanente, né? Tentar vender meu peixe agora. Eu acho assim, a educação permanente é um setor necessário e importante dentro de uma unidade hospitalar, porque através da educação conseguimos aproximar a teoria da prática, Sim. que é totalmente diferente, conseguimos aproximar os protocolos assistenciais com a prática, né? E conseguimos desenvolver habilidades e competências desses profissionais. Exatamente. A nossa teoria, ela é o nosso norteador. Norteador, eu Né? sempre falo isso. E a nossa prática, a gente vai reformulando o fazer profissional a partir das demandas que são postas para a gente. Sim. E quero ressaltar que além puxando para a capacitação, né, que realizamos sobre atendimento à mulher vítima de violência, né, a metodologia ativa, ela funciona muito. Sim, Lembra sim, da metodologia sim, do varal sim. do conhecimento? Sim. A retenção ali de conhecimento, né, e a participação deles foram maior. Sim, a gente aproxima as equipes. Sim. E aí, eu acho que o segredo é esse, é trabalhar em equipe, Sim, acreditar, exatamente. porque se não acreditarmos, a gente não vai conseguir desenvolver um bom Não, trabalho. a gente não se dedica, né, quando a gente não acredita na causa, né? Isso, trabalhar em equipe é acreditar na educação, que sim, é através da educação que eu consigo mudar algo. Exatamente. Sem a educação ali eu não vou chegar a lugar nenhum. Não, a educação salva o mundo. E também todo o apoio da Sim. equipe, da família, vou chamar de família. Isso da aí. família Complexo Estadual de Saúde da Penha. Exatamente. Essa é uma proposta batizei com PodNep, Que bacana. né, que é o objetivo de trazer as coordenações aqui Sim. para divulgar suas estratégias, né, que utilizam. Sim. Pode ser na área da saúde, na área específica do seu setor, para que outros possam, né, poxa, essa estratégia é legal, vou aplicar aqui na minha unidade, vou aplicar aqui no meu Sim. setor. E assim a gente conseguimos construir uma rede, uma troca de Exatamente. informações, né? A gente tem que pensar que aquilo que foi bom, foi positivo para a gente, ele pode ser também rico e empoderador de outra unidade. Sim, sim. Sabemos que existem especificidades nas unidades, né, para as atuações, mas nós temos o macro, né, e talvez no macro a gente possa contribuir de alguma forma, como nós gostamos de ter a contribuição dos outros também, né? Claro, claro. Tá, então é isso. Muito obrigado a todos. Então até o próximo PodNep.